Todo início é um recomeço, uma chance de fazermos diferente, de traçarmos novos caminhos, de seguirmos por novas jornadas, novas veredas, descobrindo novos mundos e audaciosamente indo aonde ainda nunca estivemos. Uma boa semana, uma semana que começa. Boas aulas, TV Enem. Nós vamos falar agora sobre eletrodinâmica, que é um dos ramos da eletricidade. Em eletrodinâmica, nós vamos estudar as cargas elétricas em movimento, formando então uma corrente elétrica e os efeitos dessa corrente elétrica. Quando nós temos um condutor que não está sujeito à ação de uma DDP, de uma diferença de potencial, os seus elétrons estão livres, eles saem das suas camadas eletrônicas e vão passear pelo corpo. Esses elétrons têm um movimento aleatório, cada um numa direção e sentido diferentes, como podem ver aí na figura. Revisando um pouco, nós vimos no início de eletricidade, em eletrostática, que a matéria é formada por átomos que, por sua vez, são formados pelos prótons, elétrons e nêutrons. E na eletrosfera do átomo, os elétrons estão girando. No núcleo do átomo, nós temos os prótons e nêutrons. Aos elétrons, nós atribuímos a carga de sinal negativo, e aos prótons, atribuímos a carga de sinal positiva. E os nêutrons não possuem carga elétrica, não interagem eletricamente. Os elétrons e os prótons podem interagir entre si. A quantidade de carga elétrica de um corpo depende do número de elétrons que ele ganhou ou perdeu. Cada elétron possui uma carga fixa, chamada carga elementar. Essa carga elementar tem um valor fixo, seu valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ao perder 5 elétrons, o corpo ficará com carga positiva, porque ao perder elétrons, ele perdeu carga negativa e sobraram os prótons com carga positiva. Como a carga do próton e do elétron tem o mesmo valor em módulo, a carga elétrica total do corpo vai ser 5 vezes a carga elementar, que é esse valor que vocês estão vendo aí, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Observem na tabela abaixo que os elétrons têm uma massa muito menor do que a massa do próton. Contudo, a carga elétrica do elétron é em módulo a mesma carga elétrica do próton. A new dog. Hi, Faye. That's you, that's right. Hey, Dad, watch. That's Uncle Kitty. Okay. It's a little dry. Faye's getting buffed and seems to enjoy it. It's a little dry here. It's
O nêutron tem carga nula. Agora eu saquei! Os condutores sólidos possuem elétrons livres. Os corpos metálicos, por exemplo, possuem elétrons livres. Se você tocar em um corpo metálico qualquer, você vai estar trocando elétrons com ele, pois tanto o nosso corpo quanto o corpo metálico possuem elétrons livres. Já nos condutores líquidos, como nas baterias de veículos, nós podemos ver ali uma solução eletrolítica, onde íons positivos, chamados cátions, se movimentam num sentido, e íons negativos, chamados ânions, se movimentam no sentido oposto. Nós temos, então, uma movimentação de íons positivos e negativos, ou seja, cátions e ânions. Já nos condutores gasosos, nós temos tanto íons como elétrons. Então, a movimentação dentro de um condutor gasoso é de elétrons e íons, cátions. No átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada ficam trocando constantemente de átomo. Eles saem da última camada e ficam pulando de átomo em átomo, circulando pelo corpo. Portanto, eles são chamados elétrons livres. Observem aí a quantidade de carga que é dada por Q igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons ou prótons em excesso, e E é a carga elementar. Quando um corpo não está submetido à ação de uma DDP, os elétrons se movimentam em todas as direções. Contudo, quando se estabelece uma DDP, uma diferença de potencial, a mesma que você pode ver na tomada da sua casa, de 127 volts, quando você liga qualquer aparelho, você está estabelecendo uma DDP entre os terminais deste aparelho. Surge, então, uma corrente elétrica. Os elétrons passam a se mover organizadamente. Corrente elétrica nada mais é do que o fluxo organizado ou ordenado dos elétrons. Contudo, para que os elétrons se movimentem de forma ordenada, a condição necessária é que exista uma DDP, uma diferença de potencial. A corrente elétrica, portanto, é o movimento ordenado de cargas elétricas. Só lembrando, nos condutores sólidos são elétrons livres, como os metais. Nos líquidos são cátions e ânions. Nos gasosos são cátions e elétrons. Gás ionizado. Dizemos então que existe uma corrente elétrica quando os portadores de carga elétrica, positivas ou negativas, se movimentam numa direção preferencial em relação às demais. Nos metais, na figura logo mais abaixo, observem que são os elétrons que se movimentam. Então você tem uma corrente eletrônica. Os elétrons se movimentam de forma ordenada. Nas soluções eletrolíticas, os portadores de carga são íons positivos e negativos. Íons positivos para um lado e íons negativos para o outro lado. Já nos gasosos você tem íons
e elétrons em movimento. Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre as artes plásticas no Brasil no início do século XX. As artes plásticas no modernismo brasileiro. Mas vamos lembrar no contexto histórico o que é que estava acontecendo. Lembrem-se que no século XIX, até a primeira metade do século XIX, o que reinava era a arte acadêmica. Uma arte padronizada, uma arte que repete modelos rigorosos, né, de perfeição artística. O conceito, inclusive, de perfeição está ligado ao realismo. Quanto mais uma pintura se parecesse com uma fotografia, mais seria perfeita essa pintura. No final do século XIX, surge o impressionismo para romper com esses padrões. Apresentou traços diferentes, apresentou cores diferentes, a maneira de apresentar a realidade diferente da arte acadêmica. No século XX, surge a arte da Frida Kahlo, por exemplo, rompendo padrões. Surgem as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, a partir do fauvismo de 1905, foram surgindo em sequência, né? Então, o nosso modernismo acabou influenciado por tudo isso. Essa influência ficou clara a partir da Semana de Arte Moderna, né? Houve, antes da Semana de Arte Moderna, em 1912, a chegada do Lazar Segal, aqui no Brasil, que trouxe novidades. A exposição da Anita Malfatti, em 1917, que foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, mas que foi defendida pelo Mário de Andrade, através de artigos no jornal. Em 1922, foi marcada a Semana de Arte Moderna, com 3 noites de apresentações, os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Mas essas 3 noites de apresentação se referiam às apresentações de palco, como, por exemplo, poesia, música. Mas, durante a semana inteira, no saguão do teatro, estavam expostas obras de arte. Pinturas, esculturas, as esculturas do Victor Brecheret, completamente inovadoras para os padrões da época. No catálogo que anunciava a Semana de Arte Moderna, já vinha uma pintura do Di Cavalcanti, também completamente diferente dos padrões acadêmicos. E a partir da Semana de Arte Moderna se instaura realmente o modernismo no Brasil. Era preciso romper com aquele equilíbrio geômetra, aquele equilíbrio que fazia com que a arte parecesse uma fotografia, aquele acabamento realista, aquele conceito de perfeição na arte. Era preciso destruir tudo isso e construir uma nova arte, né? A gente precisa entender como é o Brasil daquela época para poder compreender os temas abordados na pintura, não é verdade? Então, nós tínhamos, nesse momento, um contraste muito grande entre aquelas mansões de São Paulo que abrigavam as velhas famílias tradicionais dos plantadores de café e tinha a modernização, a chegada da industrialização. Então, um mundo rural e um mundo cosmopolita. A gente vê muito isso na pintura modernista, esse contraste, essa chegada das cidades no meio rural brasileiro, não é? Então essa nova arte veio para rejeitar as normas acadêmicas. Veio desejando uma liberdade de expressão que deu muita criatividade aos pintores. Uma rejeição àquele realismo da arte acadêmica, né? Começa um uso arbitrário das cores, uma forma diferente de usar essas cores e essas formas. Então, retratando esse urbanismo que chegava no Brasil. Outro aspecto também que aparece muito na temática é a questão identitária. Nós sabemos que somos um povo multifacetado, não é verdade? Primeiro chegaram os portugueses, se uniram aos índios. Depois chegaram os africanos. Depois, já no século XX, com a urbanização de São Paulo e com a Guerra Mundial, chegam os italianos. Como o futurismo nasceu na Itália, óbvio que com a chegada desses italianos o futurismo ganha ainda mais força aqui no Brasil. Bom, então está instaurado o modernismo, né? A partir da Semana de Arte Moderna, e aí a gente tem uma série de figuras importantes, né? Além dessas que eu já citei, a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, o Victor Brecheret na escultura. A gente tem também a presença do Portinari. Olha que maravilha o Portinari. Nas pinturas dele a gente vê nitidamente figuras com mãos,
com braços, com pernas muito fortes, né, representando a força de trabalho. A gente vê crianças no ar, em balanços, flutuando, mostrando a liberdade da criança, né? Então a gente tem uma série de pintores interessados em mostrar esse Brasil, essa diversidade étnica. Você pega uma tela como A Negra, de 1923, da Tarsila do Amaral, retratando aquela negra, né, com corpo grande, com seios grandes e fartos. Você tem a tela Operários, da Tarsila do Amaral, retratando essa chegada do urbanismo no Brasil. Então, essa cara do Brasil e essa questão identitária são os temas centrais dessa nova arte, certo? Então, essa arte que rompeu com o academicismo, que estava apresentando cores e formas de uma maneira nova, começa a apresentar uma temática bem mais nacional, uma temática bem mais brasileira, não é verdade? Então, meus amigos, a pintura ficou incumbida de retratar toda essa diversidade brasileira, né? Muitas pinturas com a influência do cubismo, retratando, misturado com aquele ambiente cosmopolita, formas geométricas, cores mais vivas, cores mais vibrantes. A gente tem também, no retrato desse urbanismo, de São Paulo principalmente, a gente tem a influência aí do futurismo, né? Mostra a presença já dessas máquinas no ambiente urbano, dos bondes, né? Os transatlânticos nos mares, e todo esse retrato da modernidade. Então, meus amigos, apresentando uma pintura inovadora, com traços e cores sendo usados de uma maneira muito diferente da arte acadêmica, muito mais personalizada. Observe como é que a personalização, né, aquela coisa que é a alma do pintor retratado naquele quadro, fica muito mais evidente agora. Agora que não precisa mais ser uma pintura realista, que não precisa mais imitar as formas e as cores, os pintores estão com toda a liberdade para explorar a sua criatividade. Então vamos mostrar, através de uma arte nova, como é a cara do Brasil, mostrando essas correntes migratórias que chegaram, mostrando as nossas mazelas históricas, mostrando o reflexo de um passado escravista e colonizado no presente do início do século XX. Não é? Então nós temos uma temática voltada para a brasilidade, para a questão identitária e para a questão da cara do nosso país. Os diversos ambientes, os diversos cenários brasileiros são retratados nas artes plásticas, né? O cenário tanto rural como urbano. A gente nota muito a fusão dessas duas coisas, né? Então, meus amigos, as artes plásticas no Brasil tiveram uma grande revolução no início do século XX. Notadamente a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Certo? Então, meus amigos, procurem, de alguma forma, pesquisar um pouco essa arte moderna e ver exemplos de pinturas, né? A tela Abaporu, por exemplo, já caiu mais de uma vez no vestibular. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos ter uma familiaridade com esses traços da arte moderna. Ok? Então, por hoje é só. Fiquem bem. E aí, gente, beleza? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e hoje, de uma forma bem intimista, bem breve, quero bater um papo com vocês sobre autocompaixão. O que é autocompaixão? Vamos pensar juntos. Vamos pensar pelo viés do meu trabalho, pelo lado do meu trabalho, que eu acho que assim fica mais fácil da gente entender. Autocompaixão para o Mindfulness, que, como vocês já sabem, é uma das perninhas do meu trabalho, a gente percebe a autocompaixão no Mindfulness como um ponto muito importante de ser cuidado, de ser trabalhado, de ser incentivado em cada um de nós. Mas como é que incentiva em cada um de nós que a gente tenha autocompaixão em relação a nós mesmos? Através de habilidades que a gente vai desenvolvendo, mas principalmente, vou dar um exemplo. Se você
passou por uma situação que te deixou chateado, irritado, ansioso, triste, ao invés de se culpar, ao invés de olhar para você mesmo de uma forma rude, de uma forma bruta, se culpando, se cobrando pela forma que você falou, pela forma que você agiu naquela situação, ao invés de fazer dessa maneira, para o Mindfulness, a gente pode experimentar olhar para si mesmo nessas situações desagradáveis de uma forma gentil, de uma forma mais amável, de uma forma mais cuidadosa. Porque na realidade nós não fomos acostumados a olhar para nós mesmos de uma forma gentil, de uma forma amável, com autocompaixão. A tendência é que a gente muitas vezes nos cobre, que a gente nos culpe, que a gente fale, por exemplo, muito mais sobre os nossos defeitos do que sobre nossas qualidades. E o Mindfulness tem possibilitado que a gente possa pensar sobre nós mesmos de uma forma mais gentil. E aí eu quero deixar esse convite, quero plantar essa sementinha em vocês hoje, para que vocês possam olhar para vocês naquelas situações que mais estressa vocês, que mais desestabiliza emocionalmente vocês, que antes de se julgar e se culpar, antes de achar que não é bom o suficiente, que não deveria ter feito assim, que deveria ter feito assado, antes de fazer esse julgamento em relação a si mesmo, experimente olhar para si mesmo, para você mesmo, com amor e gentileza. Eu volto na semana que vem com outras sugestões, outras estratégias e desejo uma boa semana para vocês. Tchau, tchau! Olá, tudo jóia? Vamos falar sobre um assunto agora relacionado mais à parte humana dessa questão aí histórica da concentração de terra em nosso país. Falamos sobre conceitos, falamos sobre produção, falamos sobre agronegócio. Agora nós vamos falar especificamente sobre o processo histórico que gerou a concentração de terras muito desigual que existe no Brasil. Bom, para a gente poder entender como isso aconteceu de uma maneira mais específica, percebam que ao longo da história do Brasil, quando a gente estuda, por exemplo, o que aconteceu com a terra sempre esteve na mão de uma pequena elite e grandes espaços sendo muito mal utilizados por essa grande elite. Esse processo, inclusive, levou a uma especulação muito forte desse espaço rural. Bom, a gente pode estabelecer, digamos, períodos históricos para entender isso melhor, sobre a necessidade urgente do nosso país ter que fazer uma reforma agrária. Entre 1500, descoberta do país, e 1822, independência do Brasil, a nossa terra era propriedade da coroa e era distribuída conforme esse interesse específico da coroa, né? Bom, nesse período era marcante, por exemplo, a presença de gigantescas propriedades como as capitanias hereditárias, propriedades rurais que eram distribuídas a pessoas da nobreza com grande influência na corte e que eram tão grandes que superavam e muito algumas dessas capitanias o tamanho de alguns países europeus. Eram tão grandes que não conseguiam muitas delas ser administradas por esses donatários que recebiam as capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, determinados espaços, eram devolvidos à coroa pelo dono não conseguir administrar, porque o dono não conseguia administrar. Essas terras eram chamadas de terras devolutas. A partir de 1822, ou seja, após a independência, o governo brasileiro estimulou a ocupação de terras devolutas. Era, por exemplo, estimulado para que a população ocupasse esses espaços. Bastava simplesmente cercar esse espaço e começar a produzir nele para que o governo brasileiro entregasse um documento de posse de terra. Portanto, até então, a terra não tinha valor comercial. Só que tinha um porém. Você tinha que ser branco, português ou brasileiro que fosse descendente direto de português. Escravos, alforriados e outros grupos estrangeiros não tinham a possibilidade de ocupar a terra. Então a gente vê
que mesmo depois desse estímulo à ocupação dessas terras devolutas, abandonadas, você continua tendo a terra em grandes espaços disponíveis para a elite. Em 1850, foi assinada em nosso país a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Isso fez com que o governo brasileiro buscasse algumas alternativas para atender a demanda de mão de obra, principalmente da produção agrícola do interior do país, estimulando, por exemplo, a vinda de europeus para o nosso território. Basicamente, logo no início, de italianos. Depois, outras levas de imigrantes também vieram para cá. Mas o governo passou a ter uma preocupação. Se ele queria trazer esses imigrantes europeus para trabalhar no campo e tivesse muita terra disponível para esses imigrantes, eles não iam trabalhar nas grandes lavouras dos grandes proprietários de café. Eles iriam se deslocar para as terras disponíveis. E aí a falta de mão de obra continuaria. Então, junto com a Lei Eusébio de Queiroz, o governo, de uma maneira estratégica, também assinou a Lei de Terras, que definia que a terra só poderia, a partir desse momento, ser comprada em leilões. É a partir daí, da Lei de Terras, que a terra no Brasil passa a ter valor comercial. Até então ela não tinha, era distribuída para a elite de uma maneira estratégica, onde somente aquela ocupação e utilização da terra daria o título ao proprietário. Mas a partir de 1850, com a Lei de Terras, ela tinha que ser comprada em grandes leilões. Mas, uma vez, repetindo, só quem poderiam comprar: portugueses e brasileiros brancos, escravos, mesmo que alforriados, e estrangeiros não podiam participar desses leilões nem comprar a terra. Veja que já chegamos em 1850, comecei lá em 1500 e a terra continua em grandes propriedades na mão da elite, extremamente concentrada e em grandes espaços disponíveis para esse grupo. Bom, em 1930 houve uma grande revolução que derruba a oligarquia cafeeira. Havia esperança de que ocorressem mudanças importantes no campo. Nenhuma foi registrada, nenhum projeto significativo que discutisse reforma agrária até então no Brasil tinha sido desenvolvido. Comecei em 1500, já estou no século XX, 1930, e nada relacionado à ação política para a realização de uma reforma agrária é feita no país. Em 1945, surgem vários projetos de reforma agrária, só que todos são engavetados. Nenhum acaba sendo votado e aprovado a título de ação do governo federal. Na década de 60, João Goulart criou uma secretaria importante, a SUPRA, que é a Superintendência para a Reforma Agrária, mas ele não teve tempo de implantar o projeto porque o seu governo foi derrubado pelos militares quando o golpe de 64 se instituiu. Já cheguei em 1964, nenhum projeto de reforma agrária desenvolvido. Oi galerinha, TV Enem, professor Willam Schelig. Muito feliz de estar com vocês e vou ficar agora nesse momento com função. Tem uma musiquinha que lá na frente vocês vão estudar domínio, que é real, domínio da função polinomial. Que legal, é só ficar no R pra não se dar mal. E se a função não for inteira, olha o divisor. Se diferente de zero, o denominador. Isso é só para vocês brincarem e descontraírem um pouquinho, porque o Enem tá chegando e vamos nessa. O que nós iremos ver nessa nossa querida aula de hoje? Olha só, estudo geral de uma função. E eu vou trabalhar esse tripé: valor numérico, interpretação de gráfico, crescimento e decrescimento. Muitas vezes, para que eu tenho que estudar isso? Por que eu estudo isso? Qual a necessidade de estudar isso? Pessoal, como nós estamos trabalhando o Enem, vem comigo aqui, ó. Competência 6. Interpretar de natureza científica e social os gráficos. Então quer dizer que o Enem vai colocar um peso maior sobre essa matéria que nós estamos vendo aqui hoje, como todas as outras aulas de função. E aí você tem, ó, H26, H25 e H24.
utilizar as informações de forma correta, resolver os problemas de forma prática e objetiva e fazer uma análise daquilo que foi coletado. Então isso significa o estudo de uma função, certo? O que é um gráfico? O gráfico nada mais é do que uma representação de figuras geométricas, tá? Desenhos, figuras, tabelas, diagramas, imagens, onde dentro dela há um conjunto de informações onde você vai poder investigar. E essa investigação, a grosso modo, significa a competência que está relacionada dentro da competência número 6 do Enem, certo? E qual a característica de uma função, professor William? São 3 características simples. Simplicidade, clareza e finalidade. Qual a finalidade de um gráfico, professor William? Evidenciar informações. E elas podem ser evidenciadas de várias formas. Podem ser evidenciadas por um plano cartesiano, tá? E ela pode ser evidenciada por um círculo ou pode ser evidenciada dentro de uma forma triangular. Beleza? O que é o valor numérico de uma função? Vem comigo. Olha que coisa interessante. Valor. Letra. O que significa valor? Letra. Letra quer dizer número. Olha que interessante. Valor numérico significa trocar a letra por um número. Olha que interessante. Dada a função f de R para R, conjunto dos números reais, definida por f de x igual a 3x menos 2, calcule f2, f0, f de x igual a 0. Presta atenção, galera. De onde veio isso aqui, professor William? Isso aqui são as leis de formações de uma função do primeiro grau, do segundo grau, quadrática, exponencial, logarítmica, que são conteúdos que vocês vão ver nas próximas aulas. Então, isso aqui é uma lei de formação. Então, essa lei de formação estabelece que f de x é igual a 3x menos 2. Então, o que é valor numérico? Troca a letra pelo número. O número aqui é 2. Aonde está a nossa letra? X. Aonde tem x entre o 2? E eu vou fazer a operação matemática. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 2, onde f de 2 é igual a 4. Domínio e imagem. Vamos fazer a letra B? F de x é igual a 3x menos 2. Só que esse x está valendo 0. 3 vezes 0 menos 2, então quando eu tenho domínio 0, 0 menos 2, domínio 0, a imagem é menos 2. Só isso é chamado de valor numérico. E eu tenho f de x é igual a 3x menos 2. Professor, mas ele não deu esse valor de x. Justamente, pessoal, o valor de x equivale ao 0. Então, você não vai substituir na letra. 0 é igual a 3x menos 2. Agora, vamos para a operação matemática. Menos 3x é igual a menos 2. Multiplica por menos 1, menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Onde eu tenho 2 dividido por 3. É isso aí, galera. Valor numérico de uma função. Já sabemos que valor numérico é trocar a letra por um número, mas antes de interpretar um gráfico, eu preciso entender o que é um gráfico, tá? Então esse gráfico, ele vem de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que cruzam no mesmo ponto, formando ângulos de 90 graus. E olha que interessante, a partir do momento que eu pego e faço isso aqui, ó, olha que interessante. Olha que legal. A partir do momento que eu faço isso daqui, como é que o relógio gira, turma? O relógio ele gira sentido horário. Só que na função é sentido anti-horário. Olha só, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante.
Professor, mas o que é quadrante? Calma, quadrante significa o par ordenado. Então eu vou ter o valor de x e y, certo? Então aqui tem x e y, olha que interessante. Se aqui é 0, tudo que vai para frente é positivo de x. Tudo que sobe é positivo de y. Tudo que volta é negativo para x. E tudo que desce, negativo para y. Vamos montar os pares ordenados. Sempre começando com x. Ó, positivo com positivo. Eu tenho negativo com positivo, negativo com positivo, negativo e negativo. E eu vou ter positivo e negativo. Lembra que tem que começar por x, certo? Então isso aqui é conhecido como plano cartesiano. Plano cartesiano são retas perpendiculares que cruzam no mesmo ponto, formando ângulos de 90 graus. E em sentido anti-horário são colocados os quadrantes, onde o quadrante significa a posição de cada número, se é positivo ou negativo e onde ele deve estar localizado. Dentro do plano cartesiano, eu posso colocar uma função logarítmica, uma função exponencial, uma função afim linear, uma função quadrática, função constante. Então existem dois tipos de gráfico, aqueles que são gráficos pontuais da matemática e os outros que são gráficos matemáticos em cima de estatística, como barra, gráfico de linha e etc. Já sabemos o valor numérico, que é trocar o número pela letra. Já sabemos o que é um plano cartesiano. Agora está na hora de começar a mexer as cadeiras com relação ao gráfico. E aí, gente boa, tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre mindset, sobre a maneira como você tem configurado o teu cerebrinho, mas eu venho falar sobre isso te dando aqui uma dica de livro. Esse livro é de uma psicóloga, Carol Dweck, e ela fala sobre mindset, a nova psicologia do sucesso. O que a gente está buscando? Sucesso, né, gente? Então vamos lá. Eu vou usar um trecho desse livro que ilustra bem o que eu quero falar com você hoje. Mas antes, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem refeito provas do Enem de anos anteriores? Você tem feito com cuidado exames de cada uma das matérias que você precisa estudar para ter uma nota gordinha no Enem? Quais têm sido os teus resultados? E como você tem se sentido em relação a eles? Eu vou imaginar, hipoteticamente, que em algum momento o teu resultado pode ser abaixo da tua expectativa. E aí, qual é a sua reação? Segundo essa psicóloga, a gente pode ter dois tipos de reação. Pessoas de mindset fixo, rígido, têm uma reação de chorar, de fugir, de ir comer alguma coisa para tentar se distrair, de dormir, enfim, de evadir do problema, de fugir, escapar da questão. Pessoas de mindset de crescimento, e é isso que a gente quer para ter sucesso, encaram esse suposto fracasso, essa nota abaixo da expectativa, não como o fim do mundo, mas como um ponto de partida para um recomeço. Essa nota abaixo da tua expectativa, ela sinaliza coisas, estratégias que você pode traçar a partir daquilo. Então essa psicóloga coloca coisas assim, ó, frases, né, ou insights, ou dicas do tipo: eu preciso me esforçar mais nessa matéria, eu preciso achar um amigo que saiba mais disso do que eu e que possa me ajudar. Eu preciso começar a melhorar as minhas estratégias de estudo, eu preciso buscar estratégias para ficar mais calmo ou mais calma no momento de realizar a prova, porque eu me senti muito tenso, eu me senti muito pressionada, e aí no momento de colocar ali a resposta me deu um branco porque eu estava apavorada, não consegui colocar no papel tudo de que eu sabia, tudo que eu conhecia, tudo que eu sabia, né? Eu preciso entender que estudar em grupo pode ser muito mais vantajoso para mim, ou ao contrário disso, eu não estou dando conta de estudar em grupo, eu tenho um jeito, né, de estudar em que eu me concentro melhor estudando sozinho. A partir daquele resultado, você se faz um monte de perguntas. Para
tudo. Avalia e reavalia o cenário, anotando lá naquele teu caderninho de bordo. Lembra que eu pedi para que você tivesse um caderninho de bordo para cada um dos nossos encontros? Lá nesse seu caderninho de bordo, você vai anotar todas essas reflexões. O meu resultado foi tal, eu gostaria que tivesse sido tal, e a partir de agora, a minha estratégia é... 2 pontos e começa a traçar a tua estratégia. Com quem você vai contar? Qual o tempo que você vai destinar para você fazer o que precisa ser feito? Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu vou falar bastante a respeito desse livro, tem vários trechinhos aqui que a gente precisa ter em mãos, né, e tal. Mas o que a gente precisa mesmo saber é que você é a pessoa certa para aprovar esse Enem. Você tem condições, você vai dar conta. Você só precisa estar consciente de que tudo é uma estratégia. Você precisa ter uma boa estratégia para alcançar esse sucesso e essa meta. Tudo bem? Ficar chorando, ficar se lamentando por uma notinha abaixo da tua expectativa que você tirou, não vai levar a gente a lugar nenhum. Tá combinado então? Caderninho de bordo, faça suas anotações e vamos avançando juntos. Eu quero o seu mindset de crescimento. Combinado? Até mais! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Israel Adrião, trabalho com redação já há um bom tempo e é um prazer imenso estar aqui com vocês do projeto TV Enem. E eu desejo que esse projeto, eu sempre falo isso, né? Tenha uma vida longa. E eu espero atender as demandas de vocês, meus queridos alunos. Eu espero ajudá-los a fazer uma redação nota 1000. Hoje nós vamos falar sobre conectivos. O assunto da nossa aula é repertório de conectivos. Pra vocês terem ideia, os conectivos são tão importantes, mas tão importantes, que o Enem dedicou uma competência só para eles. Pois é, que é a competência 4, que é a competência da coesão. Pensa aqui comigo. Você vai elaborar um parágrafo, por exemplo. E nesse parágrafo você vai colocar frases, né? Vai colocar frases, vai colocar orações, vai colocar períodos. Se essas frases não estiverem bem relacionadas, vocês podem perder ponto. Por exemplo, você fez uma frase A e quer associar essa frase A a uma frase B. Se você quer fazer uma associação de adição e você usa, por exemplo, um conectivo de ênfase, de enumeração, não tem sentido. A sequência, não haverá sequência. As ideias não estarão encadeadas, você perde sentido, né? O que você quer dizer perde sentido. Então, se num parágrafo que você colocou 3, 4, 5 frases, elas não estiverem com os conectivos, os elementos coesivos perfeitos, você fez um conjunto de frases, um conjunto vazio, porque você não elaborou um texto, tá certo? As frases estão soltas, você não conseguiu dizer nada, tá? Então, o que é que pode ser um conectivo? Uma conjunção, por exemplo, é um conectivo. A função das conjunções é exatamente essa, né? Ligar orações. Os conectivos também são chamados de conectores, também são chamados de elementos coesivos, também são chamados de operadores argumentativos. Captou isso? Então, quando vocês ouvirem alguém falar, use conectivos, use conectores, use elementos coesivos, use operadores argumentativos. Essa pessoa ou essas pessoas estão falando sobre, tá certo? A competência 4, tá bom? Vamos lá. Qual a função dos conectivos? Ó, pessoal, a principal função, né? A principal função dos conectivos é estabelecer uma relação semântica entre as frases, as orações, os períodos e os parágrafos. Pois é, de um parágrafo para outro também precisa haver, você precisa colocar conectivos, tá? Porque precisa ter uma relação, uma associação. Por exemplo, se você fez a introdução e vai fazer o desenvolvimento 1, então é importante você colocar em primeira análise, por exemplo, tá certo? Aí vai para o D2, outro sim, além disso, né? O além disso é muito interessante, porque ele pode estar
presente no início dos parágrafos, como também entre as frases. E se usar o conectivo errado? Porque pode acontecer de vocês usarem o conectivo errado. Se vocês usarem o conectivo errado, o corretor, a pessoa que vai ler o seu texto, vai entender errado, né? Então vamos nós. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo, tá? Se você quer, por exemplo, a estruturação do seu parágrafo estabelecer entre dois períodos uma relação de adição, como é que você faz? Que conectivo você deve usar, né? O além disso, outro sim, mas aguarda que daqui a pouco eu vou dar uma lista para vocês. Eu quero primeiro que vocês entendam esse mecanismo da coesão. Exemplo, eu acho importante, por exemplo, investir na área da educação e também investir na área da saúde. Então eu estou elaborando um parágrafo e eu quero nesse parágrafo deixar clara a relação entre saúde e educação, que eu acho as duas áreas importantes, tá certo? Ah, professor, eu posso fazer isso? Posso falar sobre a área da educação, a área da saúde no mesmo parágrafo, sem gerar confusão? Claro que pode. É só usar o conectivo correto, tá bom? Vamos mostrar aqui para você, preste atenção, se possível anota, tá? Vamos ver. Faz de conta que você escreveu a seguinte frase: é preciso investir na área da educação. Tudo bem? Vou repetir. Você escreveu: é preciso investir na área da educação. Ponto. Agora eu vou falar sobre a área da saúde. Além disso, tá vendo? Além disso, é um conectivo que dá a ideia de adição. Além disso, o governo federal deveria colocar entre as prioridades da agenda governamental a construção de hospitais em algumas cidades. Então observe que o conectivo que eu usei para relacionar as duas frases foi o conectivo além disso, que dá a ideia de adição. Vamos ver de novo? É preciso investir na área da educação, ponto. Além disso, o governo federal deveria colocar entre as prioridades da agenda governamental a construção de hospitais em algumas cidades. Tudo bem? Uma outra construção que eu gosto muito, para dar a ideia de adição, é essa daqui. Estamos vivendo tempos de pandemia, né? Infelizmente. Então a gente fala muito de saúde, fala de capitalismo, fala de moradia, fala de fome, a gente fala de muita coisa ao mesmo tempo, da área econômica, não é? Então, eu vou falar aqui agora, então, da área da saúde e da área econômica. Quer ver? Olha como é que eu faço. A pandemia do coronavírus não só afetou a área da saúde, mas também a área econômica. Olha que beleza. A pandemia do coronavírus não só afetou a área da saúde, mas também a área econômica. Então eu usei não só e usei o mais também. Tá certo? Ou seja, eu quis dar uma ideia de adição. Espero que vocês tenham compreendido, né? Vamos agora para a nossa lista? Vamos lá. Vou dar aqui agora a vocês um repertório de conectivos. Vamos lá. Conectivos de oposição. Mas, entretanto, todavia. Eu estudei muito, professor, mas não tirei uma boa nota. Infelizmente, né? Mas vamos estudar mais que a nota vai ser boa. De comparação. Da mesma maneira, da mesma forma. De adição, que eu acabei de explicar. Além disso, ademais, outro sim, bem como. De enumeração. Em primeiro lugar, é preciso pontuar de início. Em princípio, esses são ótimos para você começar o desenvolvimento 1. E para começar o desenvolvimento 2, em seguida, outro sim, vale destacar também de causa e consequência. Por esta razão, assim, por causa de, em virtude de, como resultado, uma vez que, de ênfase, de fato, é evidente, certamente, sem dúvida, é fato que vocês precisam estudar. De conclusão, portanto, logo, enfim, nesse sentido, assim sendo, de tempo, desde, no momento em que, logo depois, ao mesmo tempo
que nós aprendemos redação, podemos também aprender gramática. De concessão, embora, apesar de nosso tempo ser curto, nós aprendemos redação. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau. Aulas são caminhos, são trilhas, veredas, jornadas que nos levam a novos conhecimentos, a novos países, a novos mundos. É isso que nós fazemos aqui todos os dias, no TV Enem. Oferecer a você a chance de desbravar por novas veredas, por novas estradas. Vamos juntos. Sigam a gente na TV a cabo, na TV aberta. Acompanhem o TV Enem no Instagram, @TV Enem. Também no YouTube, no canal do Escritório do Pensamento e na nossa plataforma tvenem.com.br. Continuemos juntos, caminhemos juntos. Paz e luz para todos nós.